biólogos dizem que há uma alometria entre duas variáveis x e y quando é possível determinar duas constantes, c e n, de maneira que y seja igual a c vezes x elevado a n. Nos casos de alometria, pode ser conveniente determinar c e n por meio de dados experimentais. Consideremos uma experiência hipotética na qual se obtiveram os dados da tabela a seguir. Então, na tabela, quando x é igual a 2, y é igual a 16, e quando x é igual a 20, y é igual a 40. Supondo que haja uma relação de alometria entre x e y, e considerando log de 2 na base 10 igual a 0,301, determine o valor de n. Então, a tabela que nos é fornecida no enunciado, ela cita que se x é igual a 2 e y é igual a 16, e que quando x é igual a 20, y é igual a 40. O enunciado supõe que haja uma alometria entre as variáveis x e y, ou o que ele mesmo explica, y deve ser igual a uma certa constante c, vezes o valor da variável x elevado a uma outra constante n. E aí o exercício nos pede para que se determine o valor de n para essas relações entre x e y, para esses valores específicos. Lembrando que no cálculo, o enunciado também fornece uma outra informação. Ele diz que é para utilizar que o log de 2 na base 10, fica subentendido, logaritmo decimal, é igual a 0,301. Bom, então, para calcularmos o valor de n, eu vou fazer as substituições de acordo com o que a tabela nos oferece. Então eu sei que quando x é igual a 2, y é igual a 16. Então, substituindo esses valores nessa relação, nós vamos ter que c, que multiplica o valor de x. X é igual a 2, então c vezes 2 elevado a n é o valor de y correspondente, que nesse caso igual a 16. Então, quando x é igual a 2, y é igual a 16. Quando x, pela tabela, é igual a 20, y é igual a 40. Então, substituindo isso nessa relação, então vai ficar c, que multiplica, o x agora é 20, então 20 elevado a n é igual ao valor de y correspondente, e nesse caso y é igual a 40. Então, nós temos essas duas relações válidas. C vezes 2 elevado a n igual a 16 e C vezes 20 elevado a n igual a 40. Uma maneira de eliminar o C dessa relação é dividir uma equação pela outra. Uma vez que o valor da constante C multiplica essas potências 20 elevado a n e na outra equação 2 elevado a n, se forem divididas uma equação pela outra, o valor de C será simplificado nesse cálculo. E aí, fazendo essa conta, eu vou colocar a de baixo no numerador, a segunda equação no numerador e a primeira equação no denominador. Então, como nós sabemos que C, que multiplica 20 elevado a n, é 40, e que C, que multiplica 2 elevado a n, é 16, então, C que multiplica 20 elevado a n dividido por C que multiplica 2 elevado a n, naturalmente deve ser igual a 40 sobre 16. E aí, nesse processo, simplifica-se naturalmente o valor da constante C, e aí nós vamos ter 20 elevado a n sobre 2 elevado a n igual, simplificando 40 e 16, por 4 vai ficar 10 quartos, por 2, 5 meios. Bom, uma propriedade que eu posso utilizar aqui da potenciação é que 20 elevado a n dividido por 2 elevado a n pode ser visto como 20 sobre 2, tudo isso elevado a n. Então, repetindo, 20 elevado a n sobre 2 elevado a n é o mesmo que 20 dividido por 2, tudo isso elevado a n. E isso é igual a 5 meios. Então, isso implica
20 sobre 2 é 10, então 10 elevado a n deve ser igual a 5 meios. E se 10 elevado a n é então igual a 5 meios, o n, que é o valor que nós estamos procurando, é o expoente da base 10, para que o resultado dessa expressão, dessa potência, seja 5 meios. Então é possível escrever isso numa linguagem utilizando logaritmo, de tal forma que n é então o log de 5 meios na base 10. Dizer que 10 elevado a n é igual a 5 meios equivale a dizer que n, então, é o resultado do log de 5 meios na base 10. E aí, utilizando de propriedade de logaritmo, então isso significa dizer que n é igual ao log de 5 menos o log de 2. Aqui eu estou omitindo a base, já estou usando de maneira subentendida a base 10, e eu apliquei aqui uma propriedade operatória de logaritmo, uma propriedade válida, que diz que o logaritmo de uma razão é a diferença dos logaritmos, do numerador e do denominador. Então log de 5 sobre 2 equivale ao log de 5 menos o log de 2, na base 10. Então isso aqui é igual, lembrando que o log de 2 foi fornecido como 0,301. Foi fornecido o valor do log de 2, mas não do log de 5. E aí, para que seja calculado o log de 5, eu vou fazer mais uma modificação. No lugar do log de 5, no lugar de 5, do número 5, eu vou escrever 10 dividido por 2, que é o mesmo que 5. Então, log de 5, eu vou escrever log de 10 meios, menos o valor do log de 2. Depois eu substituo o valor do log de 2 que foi fornecido. Aplicando de novo a mesma propriedade operatória, o log de 10 meios, o log de 10 sobre 2, pode ser escrito como o log de 10 menos o log de 2. Então isso aqui representa esse logaritmo de 10 meios, que é o log de 5. Log de 10 menos log de 2, menos o log de 2. Então quer dizer que esse resultado, aí agora substituindo os valores. Então esse resultado, log de 10 na base 10. Log de 10 na base 10, imediatamente igual a 1. Menos o log de 2, menos 0,301, menos de novo o log de 2, então 0,301. Então esse resultado, 1 menos 0,301 menos 0,301 menos 0,602. Então a resposta 0,398 é o valor de n.